Nesse momento estou com a Bíblia com reflexões de Lutero e gostaria de ler 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57. Está na Nova Tradução na linguagem de hoje. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O último inimigo do ser humano é a morte. A morte é o rei dos terrores. A morte solapa a vida de brancos, pretos, negros, amarelos, embora negros e pretos sejam a mesma coisa, sem ser racista, né? Porque os próprios negros veem que dizer preto em muitas das suas falas não é uma ofensa. A ofensa é quando você usa no sentido pejorativo. Mas a morte não escolhe a cor da pele, não. Ela não escolhe o nível social, cultural, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa tem bastante dinheiro, se a pessoa não tem um níquel sequer. Ela é o rei dos terrores. Por isso que Paulo canta esse hino da vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. A palavra pecado no hebraico é hatat, significa, entre outras coisas, errar o alvo. Também é a desobediência à lei de Deus. No grego, a palavra pecado é hamartia, também tem o significado de errar o alvo. O alvo do ser humano é a lei de Deus, a Torá, a instrução da vida. Mas o ser humano não consegue guardar a lei de Deus. O ser humano nem na graça consegue guardar a lei de Cristo completamente. Ele precisa de Deus. Aqui na reflexão de Lutero ele diz assim: essa é uma mensagem singular e tão incrível que a razão não o pode captar. Ela há que ser crida. Essa mensagem de que Cristo vive e está morto a si mesmo, mas morto de tal modo que a morte tem que morrer nele e perder todo o seu poder. A morte morreu na morte de Cristo. Tem até um livro que diz assim: a morte da morte na morte de Cristo. Cristo venceu o poder da morte, ele tomou as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás. Os homens estavam condenados a viverem a vida toda com medo da morte, mas Cristo veio e tirou-lhe o aguilhão. Pois estamos diante de um homem, louvado seja Deus, que é atacado pela morte igual a todos os homens, matando-o. Mas enquanto mata, a própria morte tem que morrer e ser devorada, e o Cristo morto viverá eternamente. A morte, enquanto estava matando Cristo, ela estava sendo morta, ela estava sendo destruída. A morte não destruiu Cristo, a morte teve o tiro saindo pela culatra, pois quando ela pensou que ia derrotar o Filho de Deus, ela foi derrotada. É isso que nós temos a dizer. A morte foi tragada pela vitória. A morte, no grego, é thanatos, significa separação. No hebraico é mavet, também tem o significado de separação. A morte não é um monstro com uma foice na mão, como um pregador do passado falou numa das suas visões, revelação. Ele teve uma revelação, ele foi transportado até o inferno, até o céu, e antes dele morrer, a morte veio como um monstro terrível ceifar-lhe a vida. Eu duvido dessa revelação e desse arrebatamento. A morte não é um monstro. A morte, ela significa que o corpo é separado da alma, ou a alma e o espírito saem do corpo do homem. Há uma separação e o homem morre. Há 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte eterna e a morte física. Para a morte física há um remédio: a ressurreição do corpo. Para a morte espiritual também há um remédio: a regeneração. Mas para a morte eterna não existe remédio. O homem, quando morre eternamente, está sob o libélulo da sentença do Criador. E por isso, quando o ser humano parte sem Deus nessa vida,
ele não tem como retornar, não tem como ser salvo no pós-mortem, não existe uma salvação pós-mortem, a salvação é aqui e agora, a salvação é para nós hoje. Essa gatinha terrível veio atrapalhar o papai fazer a gravação, né? A salvação é para nós hoje, meus irmãos. Não o dia da salvação é hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, é o que diz o hino. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar, é isso. A morte ela está destruída, mas para o ímpio ela continua ainda com o seu aguilhão, o aguilhão do pecado, fazendo com que o homem, por causa do seu pecado, morra eternamente quando parte dessa terra sem Deus. Por isso que a morte foi tragada na vitória, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então é isso, se você quiser alcançar a vitória sobre a morte, sobre os 3 tipos de morte, a solução está no Filho de Deus, que ressuscitou. E quando a morte o estava matando, ela estava se suicidando, pois ela foi destruída com a morte de Cristo na cruz. Amém.